de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. Aí está a solução. Olha, que tema diferente, né? Aí está a solução. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Eles preferem Instagram nos Estados Unidos, mas Instagram. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá. A nossa mente é como se fosse uma máquina para buscar soluções. Quando temos um problema, enviamos para a nossa mente este problema e ela busca as soluções. Então, hoje aprenderemos um método mais rápido e eficaz para resolver os problemas e buscar soluções, mesmo que pareçam impossíveis. Olha que interessante. Darei um exemplo maravilhoso desse método de encontrar soluções, usado pela doutora Lisa Lewis. O filho dela foi diagnosticado como sendo autista. Alguns médicos, especialistas e mesmo amigos e parentes disseram para ela que o autismo não tinha cura e nem solução, que ela precisaria apenas aprender a conviver com o problema a vida inteira. Mas ela, olha aí que ela foi por um caminho diferente. Não aceitou essa informação de que o problema de seu filho não teria solução e começou a pesquisar para encontrar alguma resolução. Quando ela não aceitou que o problema não teria solução e começou a usar a sua mente para buscar a resolução, ela passou a usar uma inteligência chamada intuição. Eu vou explicarei melhor, mais adiante, o que é essa inteligência chamada intuição e como usá-la. Então, o que ela fez? Ela começou a pesquisar tudo o que encontrou de escritos, textos e tudo mais sobre o autismo. Pesquisou. Desde textos científicos até outras informações sobre o autismo, né? Televisão, rádio, em todos os lugares que ela podia buscar uma informação, entrevistas e tudo mais. A maior parte dos textos que ela encontrou dizia que o autismo era um quadro incurável, que não havia tratamento possível para o autismo e que a pessoa viveria a vida inteira com o quadro do autismo. Não haveria solução para o problema, mas novamente ela não aceitou essa falta de solução e continuou pesquisando. Aí ela assistiu uma entrevista de televisão sobre o autismo. Então, nesta entrevista que ela assistiu na televisão, a entrevistada, a doutora Doris Rapp, falou de alguns alimentos que poderiam gerar alergia nas crianças e falou sobre o glúten. Olha aí. O glúten é uma proteína que está presente em todos os derivados de trigo, feito à base da farinha de trigo, branca ou mesmo integral. Foi quando, no meio da entrevista, ela teve uma intuição. Ela se lembrou que seu filho adorava bolachas, pães, macarrão, massas e todos os derivados de trigo que contêm glúten. Então ele comia muito. Eles até apelidavam ele de Carbo Man, porque ele gostava muito de carboidratos e pedia, né, muito para os pais. Foi quando ela resolveu retirar esses derivados de trigo da dieta do filho. Imediatamente o seu filho, que como eu disse para vocês, tinha diagnóstico de autismo, começou a melhorar muito significativamente.
Quando Lisa conversou com uma amiga, ela disse que tinha lido um artigo sobre autismo e intolerância ao glúten. Em síntese, com uma dieta sem glúten e caseína, caseína é uma proteína encontrada no leite, ela conseguiu recuperar o seu filho. Então, isso que é intuição. Você não acredita que o problema não tem solução, você não acredita na impossibilidade de resolver os problemas da vida. Você acredita que os problemas têm a solução e ativa a sua mente para buscar essas soluções. Então, ela conseguiu recuperar seu filho para uma vida normal. A partir de então, mudou a dieta. Olha que inesperado, né? Mudou a dieta do filho, o filho começou a recuperar e passou a ter uma vida normal a partir de então. Sua pesquisa foi transformada em um artigo chamado Intervenção Dietética para o Tratamento do Autismo. Por que usar uma dieta sem glúten e caseína? E este artigo foi publicado como sendo o capítulo 13 do excelente livro Tratamentos Biológicos para Autismo e PPD. Então, Tratamentos Biológicos para Autismo e PPD, do Dr. William Shaw. Mas eu diria para vocês, não é um livro tão fácil de encontrar, né? Teve as suas edições, mas não sei se está tão fácil de encontrar. Mas é um livro maravilhoso, que todas as pessoas que têm parentes autistas, filhos autistas, deveriam ler inteirinho para descobrir um novo universo de possibilidades. Bom, assim como a doutora Lisa Lewis encontrou a solução para o problema do seu filho, em um momento de intuição, estava lá ouvindo a entrevista, nossa, meu filho come tanto glúten, opa, pode ser isso. Todos nós podemos encontrar as soluções usando a intuição. E hoje sabemos, né, que realmente o glúten não é problemático apenas para as pessoas que têm a doença celíaca, mas para a população em geral, porque ele traz algumas alterações no organismo. Então, uma dieta sem glúten é muito saudável, não só para o autista, mas para toda a população. Ah, André, mas se eu não puder comer bolachas, pães e tudo mais, como é que eu faço? Olha, substitua. Existem pães sem glúten, existe o pão de queijo, né, que é a base de mandioca e tudo mais. Então, todos esses alimentos são mais saudáveis, né, e trazem um resultado melhor para a saúde. Mesmo, então, a intuição, então ela usou a intuição. Agora nós podemos utilizar a intuição no nosso dia a dia. Tanto para os pequenos problemas do nosso cotidiano, ou para os problemas do nosso cotidiano, como para os problemas da sociedade. E encontrarmos soluções muito inteligentes. Então, mesmo para os problemas individuais e sociais da atualidade. André, mas a situação atual do mundo é tão complicada que parece que não tem problema. Muda essa forma de pensar. Nós vamos encontrar as soluções. Nós, eu, você e todas as pessoas que buscam as soluções, vamos encontrar as soluções para todos esses problemas que existem no nosso planeta na atualidade. Podemos encontrar as soluções se usarmos a nossa intuição. E como é que você usa a sua intuição? Primeiro, para sair do senso comum, do pensamento comum, não tem jeito. Tem gente que fala assim, o Brasil não tem jeito. O mundo não tem jeito. Vai ser sempre assim. Esse tipo de raciocínio você não vai mais usar. Você vai usar o raciocínio, existe o problema, mas eu vou encontrar a solução. E vou buscá-la. E aí você ativa a sua mente em 3 inteligências. São 3 inteligências principais da mente. Claro, existem mais, mas 3 principais.
A inteligência racional que nós aprendemos na escola, na matemática, nas exatas, ciências exatas e tudo mais. Então, nós, quando fizemos a escola, a faculdade, a universidade, nós concentramos as resoluções na inteligência racional. Então, essa inteligência racional é uma delas. A outra, inteligência emocional, que o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, mostra claramente do que se trata. Só que a terceira é pouco explorada e pouco usada, infelizmente. Quanto mais nós utilizarmos, mais encontraremos soluções muito interessantes. E aí eu diria para você, essa é a inteligência intuitiva. A inteligência intuitiva é essa inteligência na qual você tem uma intuição, um insight. Você está buscando a resposta e tem a intuição. Ô André, mas como é que ativa essa inteligência intuitiva? Então, primeiro passo, você deve afirmar que para o problema que você vive existe uma solução. Este problema na minha vida tem solução. Por quê? Porque aí você ativa a sua mente nessas três inteligências que eu falei, mas principalmente na inteligência intuitiva. E aí você começa a buscar as respostas e as soluções e num relance você encontra. Um exemplo histórico maravilhoso é o exemplo de Arquimedes, que estava procurando uma forma de medir a quantidade do ouro. Então o rei disse para ele, olha, eu quero ver se a quantidade de ouro que eu estou entregando para o ourives é a mesma que está na coroa. Aí ele foi tomar um banho e quando ele entrou na banheira, a quantidade de água que ele deslocou saiu por uma canícula ao lado e aí que ele teve a ideia e saiu gritando eureka, eureka, que é achei, achei. Então foi um momento de intuição dele. E ele encontrou uma balança que justamente com o mesmo princípio media a quantidade de ouro no processo inicial que foi levado e a quantidade de ouro no processo final com a coroa pronta. Então isso é intuição, isso é também chamado de insight, né? Mas vamos dizer que podemos usar o termo intuição. Nos nossos problemas individuais do cotidiano, ao invés de pensarmos não tem solução, né? Algumas pessoas falam assim, uma gíria parecida com essa, estou estrepado, né? Mas não tem jeito. Pronto, bloqueou. Sua mente, opa, se não tem jeito, eu vou descansar aqui, nem vou pensar em solução porque não tem jeito. Não, mude. Busque a resolução do problema que você encontrará respostas muito interessantes. Então, comece com a afirmação, tornar firme na mente, com o comando para a mente ou com o decreto para a sua mente, este problema tem solução. Mesmo que eu não veja agora, eu vou encontrar a solução deste problema. E aí você ativa a sua mente nessas três inteligências que eu citei hoje, na inteligência racional, emocional e principalmente intuitiva, para encontrar a solução. Se nós acreditarmos que o problema não tem solução, bloqueamos a nossa mente. Então ela não vai trabalhar para buscar uma solução, na busca de resolução. Se não aceitarmos a falta de solução, então não aceitamos que não existe solução, ativaremos a nossa mente para encontrar a solução. A intuição começa com este comando. Vou encontrar a solução. Um comando para a mente. Eu vou encontrar a solução. A partir de então, nós ativamos a mente para encontrar a solução. E aí, como é que você vai encontrar a solução? Teve um outro autor muito genial que se chamava Carl Gustav Jung, que escreveu um livro Sincronicidade. É um livro fininho, um livro muito interessante, que ele disse, olha, esse livro não é para a época que ele escreveu,
Ele falou, vai ser para o futuro. No futuro, as pessoas vão aproveitar esse livro muito melhor do que no momento atual, que ele escreveu, né? No momento contemporâneo da escrita. E aí, nesse livro, fala de coincidências significativas. Às vezes você vai para um lugar, então preste atenção ao redor, nas conversas, né? Está conversando com alguém, vem uma ideia, nas imagens que tem ao seu redor, em textos, estude, investigue, que você despertará a sua intuição, que virá num relance para resolver o problema. E vem como veio para Arquimedes, né? No Eureka, achei, e vem como no momento de insight, e vem também aqui, no caso da doutora Lisa, que numa entrevista de televisão encontrou o problema do filho e a solução do problema. Então, isso é muito importante e isso vai te dar muito entusiasmo. A palavra entusiasmo vem de theos, ter Deus dentro de si. Que palavra bonita, né? Então vem de theos. Theos é Deus, né, em grego. Então ter Deus dentro de si, isso é maravilhoso, né? Então nós podemos despertar a intuição que vem do latim intuere, que é olhar para dentro. Você faz uma introspecção, olha para dentro e descobre as respostas, né? Temos aquele nosso querido e amado mestre Jesus Cristo que disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então você está encontrando as respostas dentro de você. Olha que coisa maravilhosa. Então tem solução. Os seus problemas individuais e os problemas sociais da atualidade têm solução. E nós vamos usar a nossa intuição para encontrar as respostas. Cuidado com pessimistas, com gente que diz não tem jeito, estamos estrepados. Não aceite isso. Não aceite isso. E busque as soluções para os problemas individuais e sociais. Eu vou dar 2 dicas para você. E essas 2 dicas podem ser muito interessantes. A primeira é do meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Ele foi publicado pela editora Madras. Meu nome completo é Marc, M-A-R-C, André Kepp. E você encontra em todas as livrarias. Se não tiver na livraria, eles encomendam para a editora Madras. A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. E também meu livro internacional, que foi a minha tese de doutorado na USP, publicado por uma editora alemã com filial em Portugal, que é a Novas Edições Acadêmicas, que se chama Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. E neste texto eu falo sobre pesquisas transdisciplinares, aquelas pesquisas que vão além da própria disciplina da qual você é especializado. Então você vai para outras áreas e tem essa possibilidade de fazer pesquisas transdisciplinares. Então, método transdisciplinar de pesquisa, tabacologia e teste, das Novas Edições Acadêmicas, que você pode encomendar pela Amazon.com e o livro virá de Portugal. Bom, e o que eu diria para você agora neste encerramento, algo muito, muito, muito especial, que para mim trouxe grande mudança na minha vida e de coração, mas de coração mesmo. Eu espero que traga uma mudança significativa na sua vida. Todos nós temos problemas que às vezes parecem até terríveis, insolúveis, né? No dia a dia, no cotidiano. E vivemos um problema social que também parece insolúvel, esse problema da pandemia. E vá além da aparência de ser insolúvel. Não acredite que não há solução. Não aceite que não haja solução. E busque as soluções. E você pode começar decretando isso. Eu encontro as soluções. Eu busco as soluções e encontro as soluções. Decrete isso, porque esse é um comando para a sua mente. Aí a sua mente começa a buscar as soluções.
e de uma forma muitas vezes criativa, intuitiva. Então você assim aciona a sua intuição. Ô André, para eu acionar minha intuição, eu uso alguns métodos diferentes, eu uso alguns jogos, eu uso isso, eu uso aquilo. Use os recursos que você entende que despertam a sua intuição. E esses recursos realmente vão abrir a sua mente para novas soluções. Então a pessoa diz assim: Ah, André, sabe o que eu faço? Eu pego, por exemplo, a Bíblia ou outro texto sagrado e abro aleatoriamente e leio. E encontro lá geralmente uma resposta muito interessante. Isso é intuição. Isso é sincronicidade. Ou a pessoa diz assim: Ô André, eu gosto, por exemplo, o próprio Jung usava, e no livro do Richard Wilhelm sobre o I Ching, ele fez o prefácio, né, Carl Gustav Jung. Então, buscava no I Ching, né, que hoje é usado com moedas, e você tem... o que é o I Ching? É um livro de possibilidades e probabilidades que vai do não absoluto ao sim absoluto. Então, as respostas no meio disso, não mais, sim e não, não agora, sim daqui a pouco. Bom, todas as nuances entre o sim absoluto e o não absoluto. Ah, André, eu gosto disso, isso desperta minha intuição. Perfeito. Então você pode despertar a sua intuição de várias formas. E aí encontrar respostas significativas. André, nos sonhos. Sim. Aqui na Rádio Mundial, eu trabalhei muito com interpretação de sonhos. Os sonhos trazem respostas? Claro que sim. Eu, por exemplo, interpretando meus sonhos, tenho respostas maravilhosas. E, diante dos meus clientes, quando eles trazem um sonho, nós também temos respostas maravilhosas. O sonho bem interpretado dá respostas incríveis. Então, desenvolva a sua intuição que você vai ter as respostas. Eu vou falar pretensiosamente, tá? Para tudo. Para tudo. Ok? Pretensioso, né? Mas uma frase pretensiosa só. Não faz mal a ninguém. Ok? Então, eu desejo uma excelente semana para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você. Até a semana que vem.